senhores, boa noite. É com muito prazer que nós damos início a mais uma caravana digital da Anhiggs. Nós solicitamos que os áudios e câmeras se mantenham desligados e que todas as dúvidas e contribuições sejam encaminhadas por meio do nosso chat. Nós informamos também que os certificados vão ficar disponíveis por meio do login pessoal no Simpla, é só acessar e fazer o download. E esses certificados vão ficar disponíveis até o final da semana. Então, no ano em que a Anhiggs completa 70 anos, a caravana digital vai até Pelotas para realizar a caravana digital Anhiggs sobre responsabilidades legais dos médicos na pandemia. Nessa edição, nós contamos com a parceria da Associação Médica de Pelotas, nossa anfitriã na noite de hoje, assim como os demais parceiros, a Associação Médica do Rio Grande e a Seccional de Santa Vitória do Palmar. Hoje nós realizaremos um painel com o tema Responsabilidades Legais dos Médicos na Pandemia, que terá a mediação da doutora Clarissa Castanho, que é presidente da Associação Médica de Pelotas. Antes de passar a palavra para a doutora Clarissa e apresentarmos os nossos painelistas da noite, nós vamos convidar os parceiros das seccionais e do Departamento Universitário da Anhiggs a usarem a palavra e darem o seu boa noite. Então, agora eu vou convidar o Dr. Gerson Junqueira Júnior, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, para fazer o uso da palavra. Boa noite, Dr. Gerson. Muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje em Pelotas, presencialmente, para prestigiar esta octogenária associação tão ativa, né, tão presente como uma das nossas seccionais aqui no Rio Grande do Sul. Essa sexta caravana também tem a participação da Associação Médica do Rio Grande e da Seccional de Santa Vitória do Palmar. É um orgulho muito grande estar aqui na Princesa do Sul, uma cidade extremamente acolhedora. Fomos muito bem acolhidos e recepcionados pela diretoria da MP, e era uma viagem que nós estávamos há muito tempo para fazer. Pelotas é uma cidade muito importante, uma das seccionais mais ativas e mais populosas da nossa Anhiggs, e, portanto, como as coisas estão mais flexíveis do ponto de vista das nossas viagens por conta da pandemia, estamos aqui hoje à noite, eu, presidente da Anhiggs, o doutor Paulo Morassutti, o vice-presidente, prestigiando e colaborando presencialmente com esse evento. Eu gostaria de também lembrar que estão presentes aqui conosco no auditório nossos conselheiros do nosso Conselho de Representantes, né? Lembrando que Pelotas é uma das cidades que tem o maior número de conselheiros, tem 6 conselheiros. Estão aqui a doutora Elizabeth Zerves, a doutora Norma Xavier e o doutor Enio Paulo Araújo. Muito obrigado pela presença. Sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa anfitriã, a doutora Clarissa, que vai conduzir a moderação dessa caravana de hoje. Muito obrigado. A Júlia vai prosseguir com a apresentação e eu entro um pouquinho depois, doutor Gerson. Júlia, eu gostaria de pedir para, não me esquecendo, nós, este ano, estamos completando 70 anos. Somos muito jovens, né? Ao lado aqui da MP, que já vai fazer 81, da Sociedade de Rio Grande, que já tem 71, vai fazer 72 anos. Nós estamos completando 70 anos no próximo 27 de outubro. E entre as muitas ações que a Anhiggs está promovendo para a comemoração desse festejo, nós lançamos um prêmio chamado Prêmio 70 anos Anhiggs de Boas Práticas Médicas. É um prêmio que visa premiar toda a atividade de saúde que seja um case de sucesso. As inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto. Eu pediria que a Júlia, por favor, Júlia, passe o vídeo a respeito deste prêmio.
Então, dando sequência, muito obrigada, doutor Gerson. Nós vamos passar a palavra, então, para o doutor José Paulo Rotuno Correia, que está em Santa Vitória do Palmar, e representando a seccional de Santa Vitória do Palmar para fazer o uso da palavra. Boa noite, doutor Rotuno. Eu acho que o doutor Rotuno caiu na transmissão. Desafios da parte de, enfim, eventos virtuais. No final, então, a gente chama ele para dar uma boa noite. Doutor Paulo Figueiredo, então, por favor, pode fazer o uso da palavra. Doutor Paulo Figueiredo, que é presidente da Associação Médica do Rio Grande. Muito boa noite, doutor Paulo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, doutor Gerson, doutora Clarissa, que é a anfitriã do evento de hoje. Nós estamos muito satisfeitos desse evento e de todos que a Anhiggs vem fazendo e que, na medida do possível, a gente procura participar, buscando agregar mais a classe médica aqui do estado. Eu até diria assim, hoje está melhor de vir para Pelotas e Rio Grande, provavelmente com a quase duplicação da BR-116, deve ter sido um trajeto bem mais tranquilo. Eventualmente, quando eu vou a Porto Alegre, agora eu já noto essa diferença significativa. Antes era mais demorado, acho que, quem sabe, até o fim do ano nós já estamos com uma via bem mais tranquila para vir aqui para a Zona Sul. Mas agradeço ao convite que foi feito especificamente para a nossa associação médica e espero que esse embrião desse ano possa frutificar e que a gente possa, em outros anos, ter mais eventos desse porte, dessa natureza. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Paulo. Antes de passar a palavra, então, para a doutora Clarissa, eu gostaria de, em nome da Anhiggs, agradecer a presença da acadêmica Laura de Azevedo Graciano, que é acadêmica de medicina da UFPEL e faz parte do nosso departamento universitário, está lá presencialmente assistindo em Pelotas. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a doutora Clarissa Castanho, que é otorrinolaringologista e presidente da Associação Médica de Pelotas. Doutora Clarissa, por favor, um bom evento a todos. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente a oportunidade que a Anhiggs está dando de fazermos esse evento híbrido pela primeira vez depois do início da pandemia. É bastante importante que a gente consiga fazer esse evento e que a partir de então a gente possa fazer outros tantos, porque a gente já consegue o contato um pouquinho mais próximo, quer dizer, próximo com alguns colegas, isso é muito bom. Quero agradecer aos presentes, né, nossos sócios que são conselheiros da Anhiggs, os nossos diretores presentes, o nosso sócio responsável pela Liga de Clínica Médica, nosso representante acadêmico da Liga de Clínica. Agradeço ao Dr. Gerson, a presença do Dr. Gerson, Dr. Marassuti. Quero também agradecer a presença online dos nossos colegas em Rio Grande e em Santa Vitória. É um prazer estar com vocês, apesar de distantes, mas ainda continuaremos nesse sistema por um tempo. Eu quero, então, dar início ao nosso evento. Júlia, você vai passar o currículo da doutora Tatiana, que vai ser a nossa primeira panelista. Então, nossa primeira convidada da noite, doutora Tatiana Della Justina, da perícia médica, médica especialista em ORL e em medicina do trabalho, é mestre em distúrbios da comunicação humana pela UFSM, concluiu o doutorado em saúde pública em 2018 na UCES, em Buenos Aires, Argentina, foi perita judiciária concursada pelo TJRS e coordenadora da unidade médico-pericial do DMJ no TJRS, além de presidente e secretária de defesa profissional da ASOGOT. Atualmente, ela é conselheira federal efetiva do Conselho Federal de Medicina, eleita em 2019 pelo Rio Grande do Sul, e é segunda secretária da diretoria do Conselho Federal de Medicina. Doutora Tatiana tem a palavra.
Muito obrigada, antes de mais nada, pela presença, uma grande amiga de muito tempo, e pena não estarmos aqui juntas. A doutora Tatiana está em Brasília, no seu escritório e no CFM, e nos brinda com essa palestra que vai ser bem interessante. Bom, muito boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los, saudar as autoridades aqui presentes, né? Saudar o Dr. Gerson Junqueira Júnior, que é o presidente, né, da Associação Médica do Rio Grande do Sul, a doutora Clarissa Castanho, que, como ela disse mesmo, né, ela é minha amiga, somos colegas de especialidade há muitos anos, e saber que vocês estão aí em Pelotas, que é uma cidade que me acolheu de braços abertos, uma cidade que eu gosto muito, né? Tenho muita simpatia, fiz muitos amigos aí, uma parte da minha vida vivi aí, né? E então eu tenho um grande apreço pela cidade. Eu saúdo também a todas as demais autoridades que estão presentes hoje e vamos passar então para a apresentação. Eu vou compartilhar, tá? Antes que alguém diga que é uma marmelada, que sou sempre eu que apresento primeiro, viu, Gerson? Eu vou avisando que é uma situação especial, porque eu estou muito longe e eu dependo de uma condução para me levar, tá, pessoal? Então não é marmelada. Quando a gente fala nessa parte hoje, eu, apesar de ser perita judiciária durante mais de 30 anos, né, por concurso público, hoje eu estou aqui para falar numa abordagem ética, até na função que eu estou ocupando hoje, me pediram que eu falasse nessa parte mais da ética. Então eu comecei aqui na guerra contra o vírus, que a gente sabe que tem sido muito difícil, né? Agora nós começamos a passar num período um pouco melhor, com os óbitos um pouco mais estáveis e diminuindo, mas ainda temos alguns problemas aí, alguns surtos isolados, né, no Rio Grande do Sul, em alguns hospitais. Mas enfim, estamos passando, né? É uma guerra. Eu vou abordar 4 tópicos que eu acho que são de utilidade para todos. E é importante abordar essas questões. Os leitos de UTI, porque a gente sabe que os recursos são limitados. Vou falar um pouco do parecer do CFM número 4 de 2020 sobre a autonomia do médico e do paciente. Falar um pouco da proteção do médico, dos equipamentos de proteção e de como ele deve trabalhar e como ele deve proceder. E um pouco de telemedicina na pandemia. A gente sabe que a realidade que a gente está vivendo não é fácil, né? UTIs cheias, pacientes com dificuldade respiratória. Então, realmente tem sido uma guerra. Falando em leitos de UTI, os aspectos legais e éticos, né? Em relação à Covid-19. Tem o decreto legislativo, aqui eu não vou ler todas essas coisas, mas só para dizer que passou a ser um estado de calamidade pública no Brasil, a partir desse decreto legislativo número 6, no dia 20 de março, e tem que considerar as leis todas que nós temos, né, de responsabilidade fiscal e tal, isso tudo foi um estado de exceção, digamos assim. Não é bem um estado de exceção que existe, né, de definição, mas é uma excepcionalidade, melhor dizendo, mais do que uma exceção. Então, aí vão as resoluções, a resolução do CFM que define o funcionamento das UTIs especificamente para esse período de Covid, né? A portaria 568 de 2020, que autorizou que parte dos leitos de UTI fossem destinados para Covid, recomendações dos comitês bioéticos de entidades, né, hospitalares, resolução sobre os critérios de admissão e alta de UTI que já existia, e o Código de Ética Médica, né, o agir do médico, que ele deve fazer tudo que está ao alcance dele para poder salvar a vida do paciente e atendê-lo melhor, né, e não, jamais deixar de informar sobre o estado de saúde
dele para ele próprio ou na impossibilidade ao seu representante legal. Em relação aos casos de UTI que necessitam, casos de Covid que necessitam UTI, né? Então, essa resolução do CFM foi deste ano passado e foi específica para prever o excesso de demanda que haveria em razão do que estava acontecendo em outros países. Então, eu não vou explicar todos os slides, todas as lâminas aqui, né? Mas, enfim, teve que se fazer todo um planejamento porque tudo mudou. Então, teve que se reavaliar o número de médicos, de leitos, né, por cada médico. E, enfim, esses leitos de UTI têm que apresentar equipamentos médicos capazes de cuidar desses 2 níveis de complexidade, né, a UTI tipo 2 e 3, né, para atender nível de atenção alto e pacientes que necessitem nível de atenção muito alto. Aspectos bioéticos, isso que é uma coisa bem importante, a alocação de recursos em cenário de escassez. A gente não tira, às vezes tem juiz que acha que, da onde é que tiram da cabeça isso de vai botar na UTI, um paciente na UTI, vai tirar o outro, tiram da cabeça, será que é a escolha de Sofia? Existe ciência nisso, existe bioética nisso, existe ética médica nisso, né? Então, a equipe de triagem é uma espécie de um colegiado para avaliar a gravidade, necessidade de intervenção, probabilidade de recuperação dos pacientes e sempre tratar com transparência e clareza, né? Esses critérios que se utiliza são compartilhados entre os médicos e demais profissionais da saúde, os pacientes e os familiares, sempre utilizando os princípios da beneficência, que são princípios bioéticos, a não maleficência, a autonomia e a justiça, né? Então, o princípio da beneficência, que é o mais importante, talvez, né? Que, diante da escassez dos recursos, considerar a expectativa de sobrevida do paciente para maximizar o benefício das medidas adotadas. Então, aí, o resto, a autonomia, que é importante, a não maleficência, né? Sempre avaliando os aspectos da terminalidade da vida, a possibilidade dos cuidados paliativos de alguma forma, né? E considerando que o princípio da justiça é muito importante. Nós somos iguais na vulnerabilidade, mas somos desiguais nas oportunidades. E o respeito à dignidade humana é fundamental. A gente sabe que existem os critérios médicos, né? Além dos bioéticos, os critérios médicos especificamente, por causa, né, dos aumentos de casos de insuficiência respiratória aguda grave, possibilidade de esgotamento da abertura de novos leitos. Então, esses princípios todos que a gente citou, mais os critérios, o SOFA, o índice de comorbidades de Charlson, que avalia a chance de sobrevida a longo prazo, os critérios de fragilidade de idosos, né, o Karnofsky Performance Status, que é a decisão de prognóstico do que fazer. Então, a recomendação é de se utilizar um score unificado para priorizar, né, que é o EUP, né, para acesso de UTI e assistência ventilatória, uma combinação desses critérios todos aqui. Em resumo, decisão do gestor ou da autoridade sanitária graduar o nível de esgotamento de recursos de acordo com o score desses índices de UTI. Reavaliação diária, com base nos critérios do SOFA, né? Decisões discutidas entre a equipe, os pacientes e os familiares. Quando for considerada pouca chance de sobrevida, discutir com os familiares, tratamento paliativo, controle dos sintomas. Decisões de não entubar ou não ressuscitar, sempre registradas em prontuário, isso é muito importante. Sedação paliativa em pacientes hipóxicos, né, com progressão de doença não responsiva e, se for previsto um curto período para o óbito, transferida à UTI, porque outro doente pode estar necessitando desse leito. O que mais a gente viu nesse momento de pandemia, e isso não é novidade para ninguém, né, que a politização da doença ela chegou às últimas consequências.
Então, tem médicos, grupos de médicos que ficaram divididos, os médicos apontando o dedo um para o outro. Não, tu faz tratamento. Não, eu não faço. Eu faço tal coisa. E aí ficou, nessa história, se dividiu a comunidade médica. Uma pena isso, uma lástima essa politização, né? Porque o médico tem o direito de exercer a medicina com autonomia, com liberdade, em prol do paciente, da sociedade em geral, devendo indicar o procedimento adequado ao paciente e observar as práticas cientificamente reconhecidas. Observem bem, cientificamente reconhecidas. Nós temos uma pandemia que começou em final do ano de 2019 no mundo, né? Que no Brasil foi a partir de março que as pessoas começaram a se antenar mais pelo que estava acontecendo. Então tem aquele dilema lá, remédios, vacinas, tem gente contra, gente a favor. Muito importante falar que o parecer número 4 do Conselho Federal de Medicina estabeleceu uma espécie de guarda-chuva para que os médicos pudessem, os médicos da linha de frente, né, que é a decisão do médico assistente realizar o tratamento que ele julgar adequado, desde que seja concordância com a concordância do paciente, elucidando que não existe benefício comprovado no tratamento farmacológico da doença e obtendo o consentimento livre esclarecido, fundamental. Muito importante, o CFM não apoia nem condena tratamento precoce ou qualquer outro cuidado farmacológico. Não, tampouco os protocolos clínicos de sociedade de especialidade ou do Ministério da Saúde. Ele respeita fundamentalmente a autonomia do médico e do paciente. E, de comum acordo, eles vão estabelecer qual o tratamento que será realizado. Considerando que existe parecer 2 de 2016, que são os medicamentos off-label, que são aqueles que se utilizam materiais ou fármacos fora das indicações em bula. Umas considerações. A realidade é que a excepcionalidade da pandemia exige dos médicos e das instituições, dos fabricantes de medicamentos, uma velocidade maior de ação, né? A gente sabe disso. O tempo urge, né? Então, muitas vezes, dada a urgência do momento, é preciso que se acelere a aprovação de determinado medicamento, até vacina. Então, são tentativas de busca de uma cura. E a ciência, ela existe fundamentalmente para resolver problema. E é nisso que a ciência trabalha. Considerando aqui a proteção dos médicos, e isso é também um tópico importante para o CFM, que os médicos tenham EPIs adequados, que tenha lá o face shield, que tenha lá a máscara adequada, as luvas, o avental, que isso seja realmente cumprido nas entidades hospitalares e clínicas em geral. Porque é direito do médico e até um dever apontar falhas em normas e práticas internas de instituições públicas e privadas de saúde. E também de suspender ou até se recusar a atender quando ele achar que as condições dignas de trabalho não estão existindo. Nesse caso, claro, ele vai ter que comunicar imediatamente a decisão à Comissão de Ética do estabelecimento e ao Conselho Regional de Medicina, que é o órgão fiscalizador. E, muito importante, distribuição de EPIs adequados. O Conselho Federal de Medicina tem uma plataforma para que isso seja denunciado. Os conselhos regionais também têm essa forma de agir. Outro tópico importante, a telemedicina. Nós não tínhamos uma regulamentação atualizada. A última regulamentação sobre a telemedicina é de 2002. Mas chegou a ter uma resolução que durou 20 e poucos dias e foi revogada. Porque as entidades não estavam de acordo, enfim, muitos colegas não estavam de acordo, e a gente queria discutir isso melhor, né? Então, na pandemia, infelizmente, aconteceu isso, que a gente teve que aguentar, digamos assim, goela abaixo a telemedicina, mesmo que a gente pudesse eventualmente ter alguma discordância. E nós tivemos a oportunidade de fazer o test drive, que ela é útil em muitas coisas. Então, muitas pessoas mudaram a forma de reagir frente à telemedicina. Então, vou informá-los de como funcionou aqui
os aspectos legais na pandemia. Então, a portaria 188 de 2020, em fevereiro, o Ministério da Saúde fala sobre emergência em saúde pública em âmbito nacional. Tem a Lei 13.979, de fevereiro também de 2020, no artigo 3 fala lá sobre medidas de enfrentamento emergencial. A portaria 356, de março de 2020, Ministério da Saúde sobre medidas de isolamento. Então, diante de tudo isso, não podia haver aglomeração de pacientes em hospitais, em clínicas, na rua, né? As pessoas foram orientadas a ficar em casa. Então, o CFM se manifestou através do ofício 1756 de 2020, em março, ao Ministério da Saúde, dizendo que, em decorrência da excepcionalidade da pandemia, liberava a teleorientação, telemonitoramento e a teleinterconsulta. A partir daí, portaria do Ministério da Saúde 467 regulamenta a excepcionalidade da situação da pandemia, emissão de receitas e atestados via eletrônica, registro em prontuário clínico eletrônico, uso de telemedicina na pandemia. Foi liberado. Doutora Tatiana, sim. Só vou pedir para a senhora completar em 2 minutos, se for possível. Sim. Vai ser rápido, tá? Tá bem, obrigada. Então, aqui a Lei 13.989, que fala sobre a telemedicina em diversas formas. No artigo 6º dessa lei, o presidente Bolsonaro tinha vetado e acabou que esse veto foi derrubado. Continua sendo a regulamentação da telemedicina uma competência do Conselho Federal de Medicina. Importante que o ato médico por telemedicina, a responsabilidade do atendimento é do médico. Então, dependendo da especialidade médica e da situação, pode exigir um exame físico presencial. Isso aqui eu não vou me deter muito, porque são as negociações sugeridas, né, na nota pública do CFM sobre a telemedicina, sobre como funcionaria, como devem atuar os diretores técnicos, que é importante que assegurem que os direitos, né, dos médicos e demais condições adequadas para o atendimento, desempenho ético profissional, devem colaborar sempre com as autoridades sanitárias. Eu corri um pouco aqui no final, mas quis deixar essa frase do valoroso Francis Bacon, que foi um dos filósofos aí do conhecimento científico, mais do empirismo, naquele primeiro momento. Ele tinha uma frase: as condutas, assim como as doenças, são contagiosas. Então, com essa frase, eu encerro a minha apresentação e digo para vocês que o nosso trabalho tem sido árduo aqui, mas tem valido a pena porque, graças a Deus, nós já estamos chegando espero, né, no final das coisas mais graves. Tá? Muito obrigada pela oportunidade, agradeço mais uma vez, peço desculpas porque vou ter que me ausentar, né, do debate. Tá? Muito obrigada, foi um grande prazer ter participado. Um abraço a todos. Doutora Tatiana, eu vou aproveitar e vou fazer um pouquinho diferente, já que a gente não vai tê-la no final. Se alguém tiver alguma questão agora para a doutora Tatiana, que esteja online ou presencial, que queira levantar, doutor Gerson. Eu acho muito importante a questão que a Tatiana levantou da telemedicina, que nós necessitamos de uma melhor regulamentação da telemedicina. Isso precisa ser construído, isso precisa ser evoluído daqui para diante, entre as sociedades médicas, né? A questão da teleorientação, do telemonitoramento e da teleinterconsulta. E no que eu acho muito importante, a Tatiana salientou, a telemedicina nunca pode substituir, de forma alguma, uma consulta presencial. Isso é condição sine qua non. Segunda coisa muito importante, o médico tem que ter autonomia para exigir o exame físico presencial, se assim necessitar. E a terceira coisa que eu também saliento é a regionalização da telemedicina. Ora, eu não posso fazer telemedicina com um paciente que está lá no Amazonas, porque se eu preciso um exame físico presencial, como é que eu vou fazer? Então, isso precisa ser normatizado. Isso precisa ser normatizado, porque também dá margem a
uma especulação financeira da telemedicina por grandes empresas. Então, isso precisa ser melhor trabalhado. Segunda coisa que eu acho muito importante é a questão da alocação de leitos de UTI durante uma situação de crise, que ocorreu em março, ocorreu em abril, aqui no nosso estado. Nós vivemos um colapso de saúde. Nessa ocasião, junto com a AMB, a AMRIGS, juntamente com a SOTIRG, Sociedade de Terapia Intensiva do Rio Grande do Sul, com a Abramed, Medicina de Urgência, capítulo RS, e também com a Sociedade de Geriatria e Gerontologia, nós publicamos nas nossas redes sociais e encaminhamos à Secretaria do Estado da Saúde do Rio Grande do Sul um regramento de alocação de leitos, de forma transparente, de forma ética, de muito bem estabelecido, mas principalmente com critérios técnicos. Isso dá um respaldo ao médico que está lá na linha de frente, com 2, 3, 10, 20 pacientes que necessitam leito de UTI e só tem 4, 5 ou 6 leitos. Então, isso cria uma jurisprudência técnica, jurídica e ética e que está publicada nas nossas redes sociais, junto com 3 sociedades de especialidades muito importantes. Bom, vou fazer um comentário, Gerson, concordo inteiramente contigo. Existe uma comissão para elaboração dessa resolução de telemedicina do Conselho Federal de Medicina. Eu faço parte da comissão. Quem coordena essa comissão é o conselheiro Donizete Jean Berardino Filho, que é do Paraná, uma pessoa seríssima, uma pessoa que eu tive o prazer de conviver aqui, estou tendo o prazer de conviver aqui. Então, todos os membros dessa comissão, que são vários colegas, têm a grande finalidade de regulamentar isso da melhor forma possível para que atenda às nossas necessidades. Essa resolução ela vai ser uma resolução mais guarda-chuva, ela não vai ser uma resolução particularizada para as especialidades, mas as especialidades vão ter as suas próprias diretrizes. Agora, o que eu digo, assim, não se definiu muitas coisas. E existe a lei atual. Essa lei dura até terminar os efeitos da pandemia. É assim que termina a lei, se vocês forem ver o enunciado. É meio abstrato isso, né? Os efeitos da pandemia. Mas a gente está elaborando a resolução, ela está sendo muito bem estudada, muito bem avaliada. A gente quer que a primeira consulta seja sempre presencial. Tem muitas coisas, muitos tópicos aqui que a gente tem como sendo importantes para a classe médica e para a sociedade de modo geral. Quanto à territorialidade, a gente agora está vigorando a lei geral. Tá? A lei geral diz que pode. A lei geral não tem nada dizendo em contrário. Só que, claro, se o médico quiser atender em outro estado por telemedicina, ele vai ter que fazer um registro no CRM. Um registro secundário. Ele pode fazer um registro provisório se for até 90 dias. Isso é o que já existe em termos de regulação, né, de acordo com a lei dos conselhos. Mas tudo é provisório, sabe, Gerson? Nada é definitivo nesse momento, porque tudo está vigindo para a pandemia. Toda a preocupação do legislador foi com a pandemia. Então, como a gente não tinha uma regulação muito atualizada sobre isso, né, a nossa era de 2002, então o que está vigindo são as coisas todas que eu li para vocês. Né? Tudo que eu li para vocês é o que está acontecendo agora. E a gente espera que com brevidade a gente consiga, em primeiro lugar, essa pandemia consiga ir embora, né? A gente consiga publicar a nossa resolução. Provavelmente vai ter uma outra lei também sobre isso. Existe a comissão de parlamentares aqui sobre a telemedicina. É uma comissão grande, que tem um certo peso, e então, provavelmente, o que tudo indica, vai também sair uma nova lei. Então, a gente está aguardando isso,
e nós também estamos fazendo a nossa resolução e é assim que vai ser. Então, por enquanto, o que a gente quer é que tudo dê certo e que a gente consiga, em breve, poder voltar à nossa normalidade. Agradeço enormemente a palestra da doutora Tatiana, foi bastante esclarecedora. Ao questionamento do Dr. Gerson, alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? Ok. Agradeço a discussão que tivemos a respeito desses questionamentos. Muito obrigada mais uma vez. Agora eu chamo, então, o doutor Luiz Gustavo Madeira, advogado, assessor jurídico da ANRIGS, para falar a respeito desse tema tão importante. Boa noite a todos. Em meu nome, sentindo-me primeiramente honrado por esse convite, fazer já, o ano que vem, 25 anos que eu estou à frente da assessoria jurídica da ANRIGS, com muito orgulho, com muito empenho, e eu digo assim, o agradecimento, acima de tudo, ao Dr. Gerson Junqueira Júnior, presidente da nossa associação, a quem eu saúdo os demais, doutora Clarissa, dizendo que Pelotas, para mim, é uma terra sempre bem-vinda no meu coração. Eu tenho boas lembranças da minha infância na casa do meu avô em Pelotas, na rua Marcílio Dias. Sou neto de Santa Vitória do Palmar, então, quer dizer, tem uma reunião muito interessante aí. O doutor Rotuno já nos recebeu também lá em Santa Vitória, na Caravana ANRIGS. Já estivemos também em Pelotas, aí, doutora Clarissa, com a Caravana ANRIGS também, já faz alguns anos, e eu sempre digo presente, bato continência quando o convite dessa largueza é feito a mim. Então, em nome do doutor Gerson, em seu nome, eu saúdo os demais, as autoridades também, a doutora Tatiana, a doutora Fernanda Eichenberg, e dizendo a vocês, primeiramente, da minha participação aqui, que vai ser mais ou menos de introdução ao que a doutora Fernanda depois falará, é sobre uma questão de colocação aqui de alguns dados, alguns números que soam sempre importantes na nossa atividade da advocacia, como advogado, eu disse, há quase 25 anos da ANRIGS, então a gente enfrenta esse tipo de situação. Então, eu vou compartilhar aqui. Aqui estamos, então. A primeira linha que nós vamos falar sobre essa responsabilidade está exatamente nos planos obrigacionais. O que realmente o médico pode enfrentar nessa situação da responsabilidade sua decorrente da atividade da medicina. Então, é evidente que nós vamos ter aqui 3 frentes, que são aqui classificadas como a frente civil, a reparação civil mesmo, como se chama, pelo ato ilícito, dano, e exatamente esses 2 investigados, se houve o ato ilícito, se resultou esse ato em algum dano ao paciente, então nós temos caracterizado o nexo de causalidade entre o ato e o dano. Uma vez caracterizado esse nexo, evidente que estaria aí criada a obrigação reparatória, ressarcitória, do médico para este paciente. Também nós temos na área ética, aliás, como já falou a doutora Tatiana, na questão do nosso Conselho Regional e do nosso Conselho Federal de Medicina, que tratam exatamente desse plano ético, quando não atendidas as normas éticas, deontológicas, da profissão da medicina. E, finalmente, a mais pesada de todas, se eu posso dizer assim, é exatamente a matéria da área criminal, onde devem estar presentes aqui, caracterizadamente, a autoria e a materialidade. A autoria, quer dizer, o médico, foi este médico que praticou, e a materialidade é exatamente o ato praticado, se esse ato realmente existiu, se fazendo aí o exame do corpo de delito, enfim, outros elementos probatórios que podem levar também à responsabilidade criminal, e esta, a mais das vezes, faz com que o médico perca a sua própria liberdade em casos mais agudos, ou então algumas outras medidas aí de reprimenda que o próprio Estado pode criar para ele, mas, enfim, são esses os planos obrigacionais que nós temos, então, que trabalhar. E esta responsabilidade civil aqui nos interessa mais, e diante desses quadros de pandemia, que nós temos aí enfrentado,
verificado, então, o que significa esse ato ilícito, né? Então, nós vamos ver que o ato ilícito é gerador de frentes indenizatórias pelo dano material, o dano moral e o dano psicológico, né? Esses dois estão empregados numa mesma grandeza, alimentos, se for o caso, e danos materiais ou morais futuros, né? Então, tudo isto leva a uma responsabilidade gigantesca, né, que o médico, nesses casos, pode cometer. O tal chamado, para nós, dano à saúde, né, que eu prefiro batizar, sempre chamo dano à saúde do que erro médico propriamente dito, né? Acho que um nome mais, vamos dizer, até mais adequado, né? Porque o erro médico parece uma coisa um pouco mais pesada, mais grosseira, né? Mas vamos lá. Sobre essas espécies de erro, e vamos falar em erro sim, o erro propriamente dito, o erro que se chama excusável, o evento por culpa exclusiva do paciente e, evidentemente, o erro deliberado, né? Esse aqui é o mais pesado de todos, o erro realmente cometido, né? O conceito, então, do erro médico é a conduta inadequada do profissional, pressupondo, então, uma inobservância técnica capaz de produzir um dano à vida ou à saúde de alguém, sempre caracterizada por esses três elementos: a imperícia, a imprudência e a negligência. Sobre esse ponto, algumas distinções. Nós vamos ver que esta responsabilização do médico se dá em dois grandes planos. Ou a responsabilidade é objetiva, né? Então ela abstrai a ideia de culpa, mas ela vai dizer, bem, objetivamente era este o interesse, como, por exemplo, o hospital tem uma responsabilidade objetiva. Por quê? Porque a atividade fim do hospital é exatamente a prestação desse atendimento. Se esse atendimento for inadequado, nem se questiona, não se fala aqui na culpa do hospital, mas decorre a sua, vamos dizer, responsabilização através da própria atividade. E para o médico, sim, a responsabilidade será subjetiva, porque esses casos, a prova tem que vir aos autos de que realmente o médico foi culpado, a sua conduta não foi a conveniente, houve um despreparo, quem sabe, uma imperícia do médico, enfim, isso vai ser, então, elemento de comprovação depois em relação ao próprio paciente, né, que terá, aqui no artigo 186, o paciente, então, tem a base do seu pedido, né? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Então, isso aqui o Código Civil Brasileiro estabelece lá em sua função, né, de definição da culpa. Aí nós vamos ver, então, dos três elementos, imprudência, a negligência e a imperícia, a que carrega a culpa é sempre a imprudência. Porque na culpa nós temos uma forma subjetiva, falta de diligência ou prudência. Isto, aí vem o termo imprudência, em relação ao que se espera do profissional em situação corriqueira. Então, e é o mais comum, né, dos elementos na incidência estatística que se tem, é o médico que comete essa imprudência. E vamos ver agora que a negligência e a imperícia pressupõe não culpa, mas um erro direto. É a falha humana do homem normal e é feito pela falibilidade notória que é da gente, né? Nossa falibilidade como seres humanos que somos. E a negligência, quando a conduta é correta e o método utilizado é incorreto. E a imperícia, quando a técnica é correta, mas a conduta médica é incorreta. Então, vejam, são caracterizações aqui objetivas desta culpa, né, que vai causar este erro e, por conta do erro, o dever indenizatório. Né? Então, exatamente essas três formas geram o dever de indenizar sempre no campo da ilicitude na sua conduta. Vamos ver, então, outras formas que nós temos de excluir a responsabilidade do médico. Né? O erro excusável, que é um resultado inevitável, né? Ele não poderia prever, mesmo que se pensasse em alguma previsão, mas como o caso de uma intercorrência, uma iatrogenia, né? Enfim, a culpa da vítima, a ausência de informações completas durante a anamnese, o paciente contribui para o evento danoso. É muito comum a gente ver não fuma depois de uma cirurgia, enfim, vai lá, o paciente fuma, né? Geralmente em cirurgias estéticas, não vai para o sol, o camarada vai lá e vai para o sol. Então, isso é culpa exclusiva da vítima, que isenta o médico de alguma responsabilidade.
e, evidentemente, o erro deliberado, né, que é o risco para evitar um mal maior. Então, a transfusão urgente sem o prévio exame de sangue que está em estoque. Então, isso aqui é um erro deliberado e não tem outra coisa para fazer, por isso que se diz que nessa grandeza dos erros, o deliberado ele tem consequências maiores. Aí nós vamos ter também a possibilidade que tem se utilizado muito contra os médicos, e eu já vou chegar logo a uma estatística com os senhores e as senhoras, o significado da teoria da perda de uma chance. No momento que o médico perde uma chance, que tivesse alguma coisa ao seu alcance para utilizar na cura daquele paciente, e ele não utiliza essa metodologia, na verdade, ele está cometendo aqui a perda dessa chance de curar, né, de salvar, enfim. O Brasil já tem adotado isso aqui há muitos anos, né, nessa solução que os tribunais, nas decisões que eles vêm tomando, comprovam que a perda de uma chance tem tomado lugar. Inclusive, também nas outras profissões liberais. O advogado tem sofrido também ações com base nessa teoria, o engenheiro, enfim, o odontólogo, todas essas qualificações aí também estão presentes pela perda de uma chance lá no direito francês. E nós vamos ver, então, que tudo isso resulta hoje numa judicialização, né? Na defesa do médico, a gente tem utilizado sempre o mesmo jargão, quer dizer, quando o médico vai ser citado para uma ação. Infelizmente é isso. Alguns até me dizem, Madeira, eu já não sei mais quando é que eu vou dormir com a minha mulher e vou acordar com o oficial de justiça na minha cabeceira aqui. Então, é esta infeliz situação que leva o termo judicialização hoje a uma surpreendente estatística. É um absurdo, que nós vamos ver logo. Aí a função atual do Poder Judiciário, que, na verdade, ele tem que agir, ele não tem como fazer, na medida que alguém é provocado, aliás, alguém provoca o Poder Judiciário, o Judiciário não pode parar. Nós temos, então, aqui uma judicialização da vida como um todo, tudo é judicializado, e principalmente essa judicialização da medicina, que é o que nos tem aqui chamado e surpreendido pela estatística esta que tem aparecido, né? Então, vamos ver aqui. No Brasil, o Poder Judiciário, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, acena um número atual de 100 milhões de processos, né? Não estou dizendo contra mérito, não. Nós temos 100 milhões de processos ao todo hoje em tramitação, numa população de 220 milhões de habitantes. Quer dizer, praticamente a metade da população aciona alguém. Claro que vamos pensar nesse dado também, que é significativo. O Superior Tribunal de Justiça, nos últimos 10 anos, diz que houve um aumento de 1.600% de processos judiciais contra médicos nos últimos 10 anos. Então, isto realmente é mais do que surpreendente, e eu acredito, esse número foi extraído em 2019, eu acredito que esse número tenha crescido agora muito mais com a pandemia. Não tivemos mais estatística, fui atrás desses números, mas infelizmente fiquei com esse dado aqui de 2019. Aí nós vamos ter que a estatística na defesa dos processos médicos hoje, nós temos seguramente ações contra médicos de aceitar como procedentes, em média, 18%. Né? E nós temos que as defesas têm superado as ações, em 82% das ações contra médicos são julgadas improcedentes, no sentido de absolver o médico da eventual culpa que lhe é imputada na ação. Né? E aqui nós temos também um dado interessante, ele veio publicado em 2016, embora dados de 2013, que vão dizer aqui que o índice de erro médico, isso dentro dos Estados Unidos, o índice de erro médico lá está somente abaixo do câncer e das doenças cardíacas, né? Então, vejam como é também significativo esse clamor, muitas vezes, da própria medicina, né, para que esses dados sejam realmente minimizados. Vejam que o perfil dos médicos envolvidos, nós temos que 7% nesse total não possui residência médica. Não possuía, no caso do evento. 13 estavam cursando residência ou estágio, 13%. Vejam agora, 67% eram portadores de títulos de especialidade médica. Né? E de um dado também com mestrado e doutorado desses todos, 13%. Então, prontuário médico, isso a doutora Fernanda vai depois me suceder para falar, né? A nota de internação, sumário, consentimento informado, isso tudo tem, e eu chamo a atenção, tem sido muitas vezes diminuído na sua importância nas ações judiciais. A gente vê que os médicos, alguns médicos, sequer se preocupam com a precisão ou com a atualização do prontuário,
né? Então, realmente, isso traz problemas mais tarde. Aqui, a facilitação do próprio prontuário e, seguramente, a peça mais importante da defesa do médico. E aí nós vamos ver os resultados das análises periciais com essa fragilidade que nós temos do médico frente ao paciente. 93% há uma quebra de casos, né? Há uma quebra da relação do médico e do paciente. 90% não havia consentimento informado, 90%. Olhem bem, 89% não houve questionamento. Esses dados são do Departamento Médico Legal aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul. 85% não havia história clínica completa. Letra ilegível, 80%, 79% não havia exame físico, 64% não se observou a descrição das condições de alta e 59% não se verificou a existência de evolução clínica. Então, vejam, falhas que são depois importantes e desaguam lá na culpabilidade do médico. Vamos passar aqui, eu já sei que eu estou com o meu tempo praticamente esgotado. Dona Júlia, já estamos indo para o final. Aqui, enfim, responsabilidade criminal, que é importante também que se veja, a obstetrícia tem 45% de incidência, cirurgia geral 18%, pediatria 15%, ortopedia 12% e outros 10%. Então, vejo como a obstetrícia é realmente uma estatística bastante importante aqui. O que a gente pode, eu já estou indo para a nossa conclusão, o que a gente pode trazer para isso? Qual é a contribuição de nós outros, os advogados? Primeiro, o advogado tem que ser o mediador. Antes do advogado já colocar o médico em juízo, é importante que o advogado tente conversar com o médico. É importante que o advogado tente conversar, quem sabe, se já houver advogado do médico, quem sabe fazer uma primeira análise. Então, o advogado não precisa ser um gladiador, ele tem que ser um mediador em primeira mão. Tá? E tentar, sempre que possível, o próprio acordo. Né? E aí vem a medicina paliativa, que tenta retirar aquele peso, né, da situação onde se é dada uma notícia a um paciente de uma situação ruim, né, na sua saúde, de dar ao familiar a notícia do óbito daquele paciente. Então, é evidente que essa medicina tem que trazer conforto, porque é através do conforto que o médico passa ao paciente, que ele, médico, vai minimizar os processos judiciais contra ele. Eu vejo, às vezes, situações em que o médico está em juízo e ele realmente destrata. Ele não tem um bom trato com as pessoas. Então, este perfil de médico vai trazer, seguramente, para si um processo judicial. Esta impressão é minha, né? E é constatada também através do meu escritório, quando encontro médicos nessa situação, que eu fico pensando, poxa, mas ele poderia ter tratado melhor. Então, a gente faz essa análise também, ainda da questão de comportamento da conduta do médico nisso. Então, é evidente, se o médico for lá, der o conforto necessário, ouvir o paciente, deixá-lo, quem sabe, um desabafo que seja necessário. Eu sei que, às vezes, o médico está atendendo pelo SUS, lá são centenas de pessoas numa fila, mas, enfim, dedique um pouco de carinho, um pouco de atenção, porque seguramente isso despotencializa mais tarde uma demanda judicial. Não tenho dúvida que o médico, quando chega na hora do óbito, for lá abraçar a família, se solidarizando com a família, dificilmente a família venha contra. Agora, o médico chegou lá na sala e diz, olha, infelizmente morreu o paciente, vira as costas e vai embora. Certo que as dúvidas ficam no ar. Então, é esse tipo de comportamento que eu precisaria ter nessa conversa aqui com todos, né? E aí nós temos, então, uma questão que é bem atual, finalizando a Lei 13.840, que é a lei de 2019, quanto à questão da internação voluntária ou involuntária. A lei hoje pacificou o problema, então os médicos estão abençoados para fazerem aquilo que devem fazer, né? No sentido de internação voluntária e involuntária pelo uso de drogas, ao médico cabe toda a decisão, não é mais a família, a família não decide. E mais, a questão da alta ou não alta do paciente para liberá-lo também é decisão de soberania médica, não é mais da família. Então, Doutor é isso que Nogueira, eu tinha a dizer a vocês. Já terminando, então, o meu diálogo aqui com vocês, agradecendo mais uma vez a todos pela participação e a Anhiggs, ao nosso presidente, Dr. Gerson
Junqueira Júnior, pelo convite, pela honrosa acolhida que eu tenho sempre também por nossa querida Pelotas, por nossa querida Santa Vitória e nosso querido Rio Grande também. Muito obrigado a todos. Dr. Luiz Gustavo Madeira é assessor jurídico da Henrigues desde 97, sócio fundador do escritório Andrade Madeira Advogados Associados, que conta com 38 anos de experiência forense na defesa do médico, advogado com experiência em direito civil, processual civil, defesa do médico e da família, atuando também na área de ética e legislação profissional, graduado em ciências jurídicas e sociais, mestre em direito e doutorando em filosofia pela PUC. Professor da Faculdade de Direito da PUC desde 85, já tendo exercido os cargos de vice-diretor e coordenador daquela instituição de ensino. Foi conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil entre 93 e 95, participando do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, Rio Grande do Sul, desde 87 até 2014. É atualmente professor da Escola Superior da Magistratura, professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Grande do Sul, professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, professor licenciado da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Muito obrigada pela sua palestra, doutor Madeira, obrigada por toda a sua atenção conosco. Vamos agora, então, chamar a doutora Fernanda Eichberg, e quero, por favor, pedir para a Júlia discorrer a pontuação do currículo da doutora. Então, a doutora Fernanda Eichberg é especialista em Direito Médico, bacharel em Direito, formada pela PUC-RS em 2005, inscrita nos quadros da OAB-RS desde 2006, e é especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, especialista em Perícia Criminal e Ciências Forenses pelo IPOG e especialista em Direito Médico. Também é perita judicial filiada ao Conselho Nacional de Peritos Judiciais. Boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal. Desde já me sinto muito honrada em participar. Fui aluna do Dr. Madeira, isso me traz muita honra, e antes de ser advogada eu pensei muito em ser médica. Então, a questão da perícia veio para mim como um complemento. Hoje eu trabalho voltada à perícia, né? Minha formação da perícia ajudou com isso, eu tenho uma empresa de perícias, e o carro-chefe é a perícia médica, né? Associado ao direito médico. Eu vou fazer mais ou menos uma continuação da fala do Dr. Madeira, porque ele falou algumas coisas que agora eu vou complementar. Com relação à pandemia, né, a situação de crise, ela gera uma demanda maior. E isso, além das pessoas buscarem o direito à saúde, as pessoas buscam também a questão indenizatória. A crise gera demanda. E a gente costuma dizer o seguinte, a gente não tem como evitar a demanda judicial, mas a gente tem como evitar a condenação. Isso porque, assim, ao longo do tempo que a gente vem trabalhando, tanto com o direito médico quanto com a perícia, a gente começou a identificar pontos que nos mostram ou favoráveis ou desfavoráveis. A questão que o doutor Madeira falou ali de prontuário, né? Isso a gente bate muito na tecla. Como é que eu vou saber se o médico realmente cometeu alguma negligência, alguma imprudência, alguma imperícia? Hoje em dia, a perícia judicial está em voga, e é geralmente isso que define a demanda. Por quê? Porque o juiz ele não tem condições de definir se a técnica aplicada foi a correta, se o médico cometeu um erro, se o paciente tem razão ou não, e isso geralmente vai para a perícia. E existem dois tipos de perícia. A gente pode ter a perícia direta, que é aquela onde é realizado o exame, onde a parte vem presencialmente e tem o exame clínico, e, além disso, os documentos, ou a perícia indireta, que ela é realizada nos documentos para dizer o quê? Se a conduta do médico foi de acordo com o que é preconizado na literatura, se a conduta do médico está de acordo com as boas práticas médicas, porque o juiz não tem condições de averiguar isso. Então, a gente pega muita situação em que os prontuários não estão bem preenchidos, que os prontuários que não têm evolução médica, que as próprias intercorrências também não estão descritas ali, e aí a gente tem batido muito na tecla que a gente precisa que isso seja praticamente uma conduta religiosa, né? Com a pandemia do coronavírus tem surgido muitas demandas,
E esses pontos que a gente está observando, eles vêm vindo de maneira bem específica, né? Por isso que a gente sempre insiste, registra tudo por escrito. Um prontuário bem preenchido, ele ajuda a defesa. Um prontuário que não está de acordo, ele ajuda a acusação. Então, para a defesa do médico, a gente precisa que isso seja específico, principalmente com relação à pandemia, as intercorrências que acontecem, né? Não só a evolução, mas a intercorrência ela tem que estar descrita em prontuário. Exemplos de intercorrência: a recusa do paciente em receber tratamento, não quer ser tratado, ou o paciente quer ser tratado, mas o médico, pelo princípio da autonomia, não faz o tratamento. Nesse sentido, o médico tem que justificar e tem que encaminhar para aquele colega que faça o tratamento, justamente para evitar aquela demanda indenizatória que o doutor Madeira estava falando, que seria a perda de uma chance. Então, se evolui em prontuário, se indica o colega, enfim, mas tudo registrado, porque se surge uma demanda judicial indenizatória e a parte diz isso e o médico diz aquilo, fica o dito pelo não dito, e isso a gente só vai poder analisar na demanda judicial, o juiz só vai poder decidir, o perito só vai poder avaliar se tiver registrado em prontuário. Tá? Tiveram várias situações durante a pandemia que vieram para o escritório, que era questão de insuficiência ventilatória. O paciente não quer ser entubado, mas o médico tem um juramento, como é que fica essa situação? Tá? Quando vem para nós, o que a gente orienta? Que qualquer que seja a decisão do médico, que seja evoluído em prontuário, né? Que o registro é fundamental e que, se for o caso, ele tem que acionar o CRM, o plantão jurídico da entidade, o diretor técnico, o advogado próprio, mas que isso fique registrado. A gente bate muito na tecla, porque, como o doutor Madeira falou, 90% não tem prontuário evoluído. Tem vários hospitais aqui na capital que já tem o prontuário eletrônico, mas no interior é muito frequente não ter prontuário preenchido, não ter evolução. Isso prejudica muito o médico, prejudica muito o trabalho do perito, prejudica muito até a elucidação da demanda. Outra situação de intercorrência que a doutora Tatiana falou, a questão de falta de leitos, né? Falta de UTI, falta de equipamento necessário, tudo isso relatado. Fez contato com o gerente, fez contato com a central de leitos, relata em prontuário com quem falou, a que hora falou, como foi feito o contato, se foi atualizado o status do paciente, né? E, mais uma vez, o registro, né? Registro sempre legível, com data, horário, assinatura do profissional. A gente bate na tecla, às vezes pode ser uma questão bobagem, mas não é. Não carimbar em cima da própria evolução. Isso a gente vê em processo, assim, a letra ilegível, carimbos em cima, espaços demais. Existem muitas demandas hoje no judiciário que falam sobre adulteração de prontuário, então a gente orienta que não deixe espaço demais. Até mesmo as discórdias entre equipe, porque com a situação da pandemia a gente tem é uma equipe multidisciplinar, cada um tem a sua parte, cada especialidade tem a sua função, mas se houver discordância nesse sentido, que também seja registrado em prontuário. Tá? Não rasurar, ordem cronológica, isso para o advogado é uma situação que facilita a defesa, até porque a gente tem visto o seguinte, o doutor Madeira, ele mostrou várias estatísticas, né? E uma das estatísticas que faltou ali, que eu até conversei com ele, é que 43% das demandas onde não existe assistente técnico ao médico, elas acabam em condenação. Então, o trabalho que a gente faz hoje é exatamente isso, é auxiliar os advogados, auxiliar o colega nos fundamentos da sua defesa. Porque muitas vezes os médicos contratavam, um colega ia, ou ele mesmo tentava fazer a sua defesa, e existe essa necessidade do assistente técnico de elucidar e trazer para o advogado também fundamentos e auxílios
E isso a gente só vai ter também de forma documental, para que o caso seja bem documentado e que depois se tenha a comprovação de que realmente o médico não incorreu naquele erro, né, que a conduta foi correta. Muitas demandas são propostas de forma errada, sem fundamento. A gente também tem conversado, como a Madeira falou, do advogado não só fazer esse papel de mediação entre o autor e o médico, mas do advogado atuar e ir atrás da assistência técnica para que sejam analisados os documentos para ver se o advogado realmente tem um caso. Porque quem não trabalha na área, quem não é especialista na área do direito médico e que faz só responsabilidade civil, muitas vezes ele ouve a parte, ele ouve o cliente dele, mas ele não tem condições de avaliar se aquela demanda, se existe uma demanda, se existe realmente uma plausibilidade na documentação que vá bater o relato do autor com a documentação médica que se tem. Então, a gente sempre bate nessa tecla, documentado, o advogado gosta muito de documento, gosta tudo por escrito e, infelizmente, tem que ser assim. Tem que ser registrado, tem que ser evoluído, né? E aí, assim, o que temos também? Temos a questão da teleconsulta, né? Que agora, na pandemia, a doutora Tatiana falou, que na ausência de regulamentação melhor, o que nós orientamos, tá? Que tenha termo de consentimento. Vai fazer a teleconsulta, faz um termo de consentimento, registra, informa o paciente as limitações da teleconsulta, sempre que achar necessário, que achar essencial, marcar presencialmente para exame físico, né? Termos de consentimentos específicos para todo e qualquer procedimento, para todo e qualquer tratamento, principalmente aqueles tratamentos off-label, que são fora da bula, que seja especificado ao paciente riscos e benefícios, né? Até porque a declaração de Helsinki fala exatamente isso, né? Quando do diagnóstico aos métodos terapêuticos não há eficácia no tratamento, o médico, com o consentimento do paciente, deve estar livre para usar os métodos não comprovados ou novas medidas diagnósticas, profiláticas e terapêuticas, caso sejam uma promessa de vida, o restabelecimento da saúde ou o alívio de um sofrimento. Então, nós advogados, nós temos cada vez mais nos aproximados da classe médica, dizendo, registrem tudo, não fiquem sozinhos, dividam responsabilidades, né? A gente tem hoje um ingresso gigantesco de ações judiciais. As ações judiciais com relação a erro médico, indenização, elas têm crescido de forma vertiginosa, e 43%, ressalto, das demandas contra médicos que não têm contratação de assistentes técnicos resultam em condenação. Então, a gente tem que estar com um olhar mais atento aos processos judiciais indenizatórios, justamente para que as coisas não fiquem dessa forma, entra de qualquer jeito, e se ganhar, ganhou, e se colar, colou, e nesse meio tempo o médico é processado, tem sua autonomia questionada, ele questiona a sua conduta, ele paga advogado, ele paga perito, ele paga assistente, e existe um dano para o médico também com relação a isso, né? Então, que a gente saia dessa situação da pandemia, que a gente sobreviva a isso, e que a gente tenha um olhar atento à questão pericial, à prova pericial, e é um cuidado maior com as defesas, com as fundamentações, e sempre orientando registro de prontuário e termo de consentimento, tá? É isso aí. Doutora Fernanda, que bom de ouvir, eu acho que essas informações práticas são sempre bem-vindas, eu acredito que isso deva ser sempre revisado dia a dia por todos nós, porque realmente é extremamente importante para a nossa segurança quando acontece alguma infelicidade de algum questionamento. Doutora Clarissa, só mais um ponto com relação à questão de prontuário, tá? Esses tempos nós auxiliamos a promotoria do Amazonas, uma questão de assistência técnica, e eu fui informada pela promotora de lá que existe uma ação civil pública no Amazonas
que obriga, na verdade, solicita também aos médicos o preenchimento do prontuário. Então, é uma questão que já vem, sabe, no nosso estado não temos isso, mas lá para cima é bem complicado, né? Então, fica realmente o recado do prontuário médico. Muito obrigada. Agora a gente vai passar ao nosso último palestrante, o doutor Marcos André dos Santos. Por favor, Júlia, o currículo do doutor. Enfim, mas não menos importante, nosso querido doutor Marcos André dos Santos. O doutor Marcos André é médico especialista em cirurgia oncológica, coordenador do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário de Canoas, e médico concursado do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e preceptor das residências médicas em Cirurgia Geral e Otorrinolaringologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. É membro titular da Comissão de Ética da SBCCP, conselheiro do CREMERS, ex-conselheiro do Departamento de Fiscalização do CREMERS e atualmente subcorregedor do CREMERS, além de parte da diretoria da ANRIGS. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, compartilhando algumas coisas da corregedoria do CREMERS. É uma honra muito grande poder estar em Pelotas, embora eu esteja agora virtualmente, eu gostaria de estar presencialmente aí. Eu sou natural aí de Rio Grande, fiz a minha formação, a minha faculdade aí na UCPEL, e tenho meu vínculo familiar muito forte aí com Pelotas, né? Minha mãe mora aí, enfim. E eu vejo que na plateia aí está a doutora Elizabeth Zerves e o doutor Enio Paulo. Foram meus professores na Católica. E talvez, provavelmente, lógico, não lembram de mim, 31 anos que eu estou formado. Mas o doutor Enio Paulo foi um dos responsáveis por eu ter virado cirurgião. Foi quem me ensinou a técnica correta de dar um ponto. Então, tenho uma enorme gratidão e lembro sempre dele com muito carinho. Hoje, quando eu ensino um aluno a dar ponto, doutor Enio Paulo. Lhe agradeço imensamente. Que maravilha. Doutor Enio, quer dar um oi aqui? Muito obrigado, meu amigo, pelas palavras bondosas, carinhosas. É uma satisfação revê-lo e meus parabéns pelo seu destaque profissional. Meus parabéns. Um abraço. Muito obrigado, doutor Enio. Muito obrigado. Coube a mim vir aqui conversar um pouco sobre a situação da corregedoria do CREMERS nesse momento da pandemia. Na realidade, é mais um bate-papo informal, né? Depois das palestras brilhantes aqui que a gente teve a oportunidade de presenciar, então me resta conversar um pouco apenas, para que se entenda assim. Como é que funciona? A corregedoria, ela recebe, né, as demandas, as denúncias que chegam lá no conselho contra nós. Normalmente entra através da diretoria ou da ouvidoria, e quando existe uma queixa, né, eles acabam enviando para nós na corregedoria. Bom, toda a denúncia que chega no CREMERS, nós somos obrigados, né, a averiguar e pedir para o médico que está sendo denunciado se manifestar de alguma forma. E a imensa maioria dessas denúncias, elas se transformam em uma sindicância. A sindicância é aquele momento em que o médico tem para se explicar daquele fato que ele está sendo denunciado, e a partir dali, a partir, então, daquela denúncia, juntamente com aquela resposta do colega, essa documentação ela é enviada a um conselheiro, né, um dos 42 conselheiros,
Esse conselheiro ele vai analisar o que está escrito ali e vai fazer um breve relato com o seu parecer, para ver se realmente houve ali algum ilícito ético ou não houve. Esse relato ele é levado para uma Câmara de Sindicância composta de 4 a 7 conselheiros. É lido nessa Câmara de Sindicância e esses conselheiros vão votar se aquela sindicância procede ou não procede. No momento em que a sindicância é votada por não procedente, seja por maioria ou seja por unanimidade, essa sindicância ela é arquivada. No momento em que aquela sindicância, aquela denúncia é votada como procedente, seja por maioria ou seja por unanimidade, é aberto um processo ético profissional. E, a partir daí, então, ocorre todo o trâmite de um processo onde o colega vai passar, vai ter que se explicar, né, de uma forma um pouco mais detalhada, provavelmente vai ter que constituir um advogado, né, o seu procurador, provavelmente ele vai ter que se manifestar de forma oral, seja, até a pandemia sempre era presencial, hoje já existem as oitivas virtuais, né? E corre todo o processo até o final, e esse colega lá no final vai passar por uma câmara de julgamento, onde, também composta em torno de 4 a 7 conselheiros, e ali vai ser dado, então, um parecer final, se esse colega realmente foi culpado daquele ilícito ético ou se não houveram esses ilícitos éticos. E aí, a partir daí, então, são aplicadas as penas, né, éticas que variam entre cinco penalidades diferentes, que é a primeira é uma advertência em regime reservado, a segunda advertência, censura em regime reservado, a terceira censura pública, a quarta é suspensão da atividade médica por um determinado período, aproximadamente, normalmente de 1 mês, e a quinta é a cassação. Bem, tudo isso, né, eu falo para que a gente consiga se localizar no que acontece dentro da corregedoria. Todas essas denúncias, ou grande parte dessas denúncias, elas acabam virando sindicância porque nós ali não podemos simplesmente achar que é uma bobagem, e muitas vezes são queixas muito vagas, muito vazias, né, mas sem averiguar aquele fato. E se percebe, como já foi dito aqui, que grande parte dessas denúncias, elas estão muito mais relacionadas com a relação médico-paciente do que propriamente com o erro médico. Muitas vezes, o erro médico ele aparece ali em função de uma relação médico-paciente fragilizada. E também se recebe muitas denúncias de relação entre médicos, né? Também não é raro. Mas a relação médico-paciente, dentro da corregedoria, ela é assim, o carro-chefe das denúncias. São denúncias que chegam todos os dias para nós, e agora, na época da pandemia, também começaram a chegar as denúncias relacionadas à Covid, assim como de todas as outras situações. O que se percebe em relação à Covid é que muitas, ou talvez a grande maioria dessas denúncias, elas vêm recheadas de ideologias. Eu estou formado há 31 anos, e mais 6 anos de faculdade. Eu não lembro, né, nesse período, acontecer o que está acontecendo hoje em termos de politização de uma doença. É lamentável. E essa politização, ela está refletindo dentro da corregedoria. Porque, assim como chegam denúncias contra colegas que fizeram
ou deixaram de fazer determinados tratamentos, chegam denúncias contra grupos de colegas que fizeram ou deixaram de fazer determinados tratamentos. Seja o pessoal que é adepto a tratamento precoce, seja pessoal que é contrário a tratamento precoce, enfim. E isso é um problema muito sério, porque hoje, quando a gente fala em tratamento precoce, os dois grupos que defendem as ideias, eles trazem argumentos muito consistentes. E não cabe a nós, nesse momento, enquanto não existe uma definição do que funciona, o que não funciona, e hoje a gente sabe que por enquanto, o que a gente tem aí são as vacinas, né? Mas o que a gente não tem ainda uma resposta, ninguém tem essa resposta. Por outro lado, chegam denúncias e a gente é obrigado a abrir sindicância contra esses colegas, para que os colegas expliquem situações. E essas situações a gente procura lá no Conselho individualizar, né, e não deixar com que isso caia naquela vala comum de algo politizado. Para ter uma ideia, hoje nós temos em torno de 30 sindicâncias instauradas somente sobre Covid dentro do CREMERS. Então, são pelo menos 30 sindicâncias, 30 colegas, em algumas dessas sindicâncias tem mais de um colega, né, que eles estão respondendo, estão dando a sua versão do que aconteceu naquele momento. E, é lógico, existe também por trás disso um clamor público de que o Conselho, assim como a ANRIGS, assim como o sindicato, se manifeste a respeito de qual é a conduta correta. Não é a nossa função, né? Não é a função do Conselho se manifestar a respeito de uma situação que ninguém conhece ainda ao certo, como a doutora Tatiana bem colocou, é uma doença nova. Embora hoje já se conheça mais de Covid, ainda é uma doença nova. Então, chegam essas denúncias, são abertas às sindicâncias, essa sindicância ela acaba sendo apreciada na Câmara de Sindicância, e digamos que até agora ainda nenhuma virou processo, né, porque ainda são denúncias muito recentes. Mas digamos que vire um processo. Esse processo vai ser julgado daqui a 3, 4, 5 anos, talvez. Até lá, talvez já se saiba o que funciona, o que não funciona, além das vacinas. E provavelmente algum colega vai estar respondendo um processo lá daqui a um tempo que nós vamos dizer, nossa, nós abrimos um processo, o cara estava certo. Então, ainda é tudo muito difícil de se avaliar. De qualquer forma, dentro da corregedoria, essas denúncias elas vêm chegando cada vez mais, cada vez mais médicos estão sendo denunciados. Além dos médicos que estão trabalhando de forma séria, seja por um lado, seja pelo outro lado, também acabam muitos colegas usando principalmente de redes sociais para comentários a respeito de Covid, que também são bastante preocupantes. Acho que todos os colegas aqui têm as suas redes sociais, devem receber a todo instante vídeos de médicos falando sobre tratamentos mágicos que não estão incluídos como os tratamentos precoces que estão sendo estudados aí por alguns autores, né? Então, teve um determinado colega que recomendou em algum momento que se passasse o dedo na boca de um paciente com Covid e passasse dentro da sua boca para desenvolver uma Covid e criar imunidade. Então, coisas desse tipo acabam chegando também na corregedoria e aí se tem que tomar também as medidas cabíveis, né? Então, cabe a nós, na corregedoria, averiguar esses fatos e aí daí dar o andamento dentro do rito, é lógico, né? Que
que preconiza lá o nosso CREMEX, o Conselho Federal de Medicina. Doutor Marcos, mais 2 minutinhos. Tá ótimo, muito obrigado. Então, assim, ainda dentro dos tratamentos, a gente tem que lembrar que quando se opta, seja na COVID ou em qualquer outra situação, mas nesse caso, né, em específico de COVID, quando se opta por determinado tipo de tratamento, a gente tem que ter uma atenção muito grande, né, como falou a doutora Fernanda, com termo de consentimento. Isso é extremamente importante. Existe protocolos de pesquisa de determinadas medicações, uso de determinadas medicações, que só podem ser utilizados com o consentimento do paciente, né? Então, é fundamental o uso do termo de consentimento para esses pacientes. Se, por um lado, existem tratamentos que são experimentais e, eventualmente, algum colega pode usar e ser acusado disso, né, de ter usado um tratamento experimental não comprovado, por outro lado, também, esse colega, se deixar de usar, ele pode também ser demandado por omissão do tratamento, omissão de socorro, enfim. E aí também chega para nós lá. E aí entra aquilo que o doutor Madeira falou da perda de uma chance. Então, eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para o que se faça necessário, tanto aqui, né, como, né, lá na Amhiggs. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigada. Eu realmente fico também bastante feliz de estar ouvindo da Corregedoria do Cremers, na sua pessoa, as orientações e as informações que a gente precisa conhecer melhor para poder se comportar da melhor forma. Isso sempre vai ser bem-vindo no nosso dia a dia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora a gente pode partir para... Antes disso, o doutor Paulo Figueiredo, o senhor está online, está presente para dar o seu alô, que é o nosso presidente da Associação Médica de Rio Grande. Acho que não. Bem, então, nós vamos passar à fase de debates, que vai ser bem curta, porque o nosso tempo já está esgotado, as palestras foram bem esclarecedoras, mas, de qualquer forma, o doutor Enio Paulo, aqui presente, fez um questionamento para o doutor Madeira, doutor Enio. Doutor Madeira, por favor, o senhor poderia nos falar alguma coisa sobre o contraprocesso? Pois não, doutor Enio, boa noite. Eu vi que o doutor Rotuno também já está no ar aqui conosco, agora apresentou-se lá de Santa Vitória. Um abraço, doutor Rotuno. Mas a questão do contraprocesso, nós estamos estabelecendo aqui, está fulcrada, está definida no artigo 187 do Código Civil. Porque todo aquele autor que for deliberadamente acionar alguém para obter, através dessa ação, uma indenização indevida, um valor indevido, efetivamente vai trazer para ele, então, o tal contraprocesso ou a contracondenação, né, que vai estabelecer um valor a ser fixado judicialmente, e aí estaríamos com esta possibilidade, então, do chamado contra-ataque. Sobre isso, em 2008, é bom que se diga, e a doutora Tatiana, agora na nossa conversa inicial, fora do ar, conversávamos, em 2008, a Amhiggs conseguiu, através da nossa assessoria, exatamente a tese da reconvenção, a ação contra o paciente que agiu de maneira deliberada a obter ganho indevido contra o médico. Então, na medida em que o médico gasta com o seu advogado, na medida que o médico gasta com as despesas que ele tenha, com o seu assistente técnico, né, com a sua locomoção e, mais do que tudo, a sua preocupação, porque o processo envelhece, o processo adoece e o processo mata. Infelizmente, a gente tem notado isso. Então, evidentemente que, através dessa tese da reconvenção, se conseguiu, então, uma forma de, se a ação daquele paciente for julgada improcedente, o médico tem direito a ser indenizado por todos esses fatores aí, né, que eu disse,
Então, dano moral, o dano material, né, o dano psicológico, enfim, ele será, portanto, aí, definitivamente, vamos dizer, condenado este autor, este paciente, por esta atitude temerária, aventureira que muitas vezes acontece. Não sei se será isso, doutor Enio? Era isso, muito obrigada. Júlia, tem algum questionamento do chat ou de outra? Nós não temos nenhum questionamento ainda, mas o doutor José Renato Grisolha fez um comentário. Ele disse que se o demandante tiver assistência judiciária gratuita, o contraprocesso não terá nenhuma finalidade. Eu não sei se eu posso responder. Pode sim. Tá. Nós temos uma questão que é realmente bastante complicada, que é exatamente a gratuidade da justiça, né? E isso está regulado em lei, enfim. Mas é bom que se diga que se este beneficiário da gratuidade em algum momento consiga algum valor, vamos lá, que ele seja mais tarde herdeiro, que ele ganhe no show do milhão lá do Silvio Santos, alguma coisa que ele tenha patrimônio, é possível até 5 anos terminado o processo que se fique na investigação desta pessoa para saber quais as condições de melhora ou não, né, do quadro financeiro, para que se possa, então, entrar com a ação mesmo aí, e cobrar esses valores. Então, vejo que a gratuidade da justiça ela tem um período, né, ela fica mais 5 anos, então, ainda a pessoa fica, vamos dizer assim, na mira daquele credor para saber se tem ou não tem condições. Mas bem lembrado, sim, a observação. Posso falar? Pode sim, Fernanda, por favor. Existe a questão do regresso do dinheiro, da pecúnia, né? De rever seus valores, mas acho que também, entendo que também moraliza, né? Porque se começar claro, ter reconvenções contra pedidos com fundamento, eu acho que também é uma questão de moralizar, o entrar por entrar, eu vou entrar e se colar, colou, e se der, deu. Eu acho que também, além da questão pecuniária, tem a questão da moralização também. Na prática, como fica, doutora Fernanda? Não, é que, na verdade, assim, se entra com a reconvenção para reaver os valores, né? Como se fosse indenizatório. Mas não fica aquela situação do dito pelo não dito. Eu entrei e não deu nada, mas eu também não tive, eu não sofri nenhum processo também. Porque a parte que entra, ela tem que também saber que ela tem responsabilidades. E ela também sofrer um processo contra si, também a coloca no lugar que ela colocou outra pessoa, né? Então, eu acho que é uma questão que acaba meio que moralizando essa entrada indevida, né? Eu acho que eu me expressei mal. Eu quero saber se tem acontecido de pacientes, de pessoas indenizarem médicos quando perderam a ação, inclusive na justiça gratuita. Se isso tem ocorrido e se os advogados têm procurado promover esse tipo de situação. Muito pouco, doutor. E justamente por isso que um viés jurídico do meu entendimento deveria haver mais. E essa situação da justiça gratuita, eu tenho visto em processos, partes que entram, agora há pouco peguei um processo em que a parte passou férias no Resort Nanai, pagando R$30 mil uma semana, e aí queria responsabilizar o hotel por um corte no pé do filho, e aí a parte pediu assistência judiciária gratuita e o judiciário forneceu. Aí eu questiono, né? Se num momento desse a parte tem R$30 mil para pagar numa semana de férias, aí não tem dinheiro para pagar custas no judiciário, aí também é uma questão do judiciário ter que ser reavaliar também. Bem, muito obrigada a todos. Eu acho que encerramos por aqui a mediação. As palestras foram maravilhosas. Muito obrigada a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo estar trabalhando presencialmente com alguns colegas. E antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Gerson Junqueira.
Bom, só antes de encerrar, eu gostaria de lembrar aqui o nosso colega, Dr. João Rogério da Silveira, que é o nosso diretor responsável pela condução das caravanas digitais. Essa é a 6ª caravana que nós estamos fazendo este ano, todas com êxito maravilhoso, e hoje, infelizmente, ele não participou da nossa noite, mas ele está sempre trabalhando e já programando a próxima caravana do mês de setembro. E também gostaria de citar aqui uma frase de um filósofo, né, Paulo, que circula lá nos nossos corredores da nossa diretoria, que diz o seguinte, ele sempre nos diz isso, que o negligente não faz o que deveria fazer, o imprudente faz o que não deveria fazer, e o imperito usa mal os seus conhecimentos, ou seja, usa mal as boas práticas da medicina. Então, essa mensagem fica finalizando essa nossa noite de debate, extremamente profícua. Muito obrigado a todos que estão aqui presencialmente, muito obrigado a todos que estão conosco virtualmente, nessa nova condição híbrida. E vamos para a próxima, programado aí para a nossa 7ª caravana em setembro. Doutor José Paulo Rotuno, antes disso, o senhor poderia dar o seu abraço a todos? Peço desculpas por não ter conseguido falar no início. Quero agradecer, primeiramente, o doutor Gerson, presidente da Anhiggs, pela sua atuação frente à Anhiggs, que já se nota a Anhiggs como uma entidade médica de ponta no nosso estado. Quero agradecer aos palestrantes pela oportunidade de compartilhar com seus conhecimentos, principalmente ao doutor Madeira. Parabenizar a doutora Clarice Castagnoli e o doutor Figueiredo pelas suas participações. Um abraço a todos e muito obrigado. Anhiggs são 11 médicos que abraçaram essa causa e estamos levando a diretoria com muito entusiasmo, com muito afinco. A Anhiggs não é só a sua diretoria, a Anhiggs é um conselho de representantes de 30 membros que nos ajuda todos os dias. A Anhiggs é as suas 40 seccionais, a Anhiggs é as suas 50 sociedades de especialidades médicas. A Anhiggs são 4.000 médicos que são sócios e acreditam no associativismo. Isso é a Anhiggs, isso é a Casa do Médico Gaúcho. Bom, vamos finalizando então com essas palavras do Dr. Gerson, agradecer a todos pela colaboração, pela participação, pela plateia aqui conosco na forma presencial. Agradeço a Júlia pela mediação, pelo auxílio, né, em toda essa tarefa da noite. Mais uma vez, obrigada e uma boa noite.